Mateus capítulo 15, o verso 8, o verso 9 e o verso 10. Vamos à leitura. Este povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Texto bem claro aqui, palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, onde ele exorta duramente os fariseus, escribas, os saduceus, que eram as pessoas responsáveis por guardar e ensinar o povo a lei que Deus deixou através de Moisés. Exorta duramente aqui no verso 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Aqui é onde mora o perigo. E aqui também é onde muitas pessoas têm tropeçado, infelizmente. E muitos têm naufragado a sua fé. E é lamentável dizer, como é lamentável também saber que essas pessoas estão mergulhadas em vãs filosofias, estão mais preocupadas com o assunto que se diz respeito ao conhecimento. O conhecimento, ele não é ruim para o homem. Ele só se torna ruim quando o homem começa a interpretar ele de forma errada, fora, totalmente fora do que contém, do que diz a palavra de Deus. E aí dúvidas são criadas, multidões de vãs pensamentos são gerados nesta cabeça da gente, que, creio eu, é aonde a Bíblia se refere às regiões celestiais, que deve estar alicerçada. O entendimento, ele deve estar bem alicerçado, ele deve estar bem convicto do que é conhecer a Deus, do que é passar a viver com Deus. E não foi diferente com esses religiosos da época de Jesus, da época do profeta Isaías, que já até então já profetizava com respeito a essas pessoas. Isto vem se propagando de geração a geração, e o homem parece que passa a dar crédito mais naquilo que é mentira e passa a desprezar a verdade. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O homem, ele tem uma consciência. É impossível negar que ele, ao pronunciar qualquer coisa, está sendo dirigida a Deus, Deus que tudo sabe, Deus que tudo vê, e o homem não pode esconder nada de Deus. Será que o homem, ele é tão ignorante ao ponto de passar desapercebido quanto a essa questão? Ou ele tenta simplesmente se justificar? Através de quê? E do quê? E para quê? Durante todos esses anos em que eu venho me esforçando por
para entender algo. Não quero entender muito, mas preciso entender um pouco. Eu paro para perceber as colocações, as atitudes de muitas pessoas e vejo tanto deslize, tanto erro. Meu Deus! E está aqui a palavra bem clara: o seu coração está longe de mim. O coração do homem, quando está longe de Deus, é indiscutível. A tendência dele é cometer erros, é cometer exageros, é cometer pecado e viver entrelaçado, totalmente alheio ao que seria ele honrar a Deus com os lábios, mas isto vindo da sua alma, vindo do seu coração. Se ele dá glória a Deus, se ele dá aleluia, se ele diz que o Senhor é digno de toda a glória, que a honra é do Senhor, se ele dá graças a Deus, seja lá o que ele faça, ele tem que ter responsabilidade com tudo isso que ele direciona a Deus, porque não pode ser de qualquer jeito. O versículo 9 ele diz: e em vão me adoram. Realmente eles estão adorando a Deus, não resta dúvida. Aqui a Bíblia está falando, Jesus está falando. Eles me adoram, mas tem uma colocaçãozinha bem aí importante: em vão. O que seria em vão? Em vão é tudo aquilo que você faz sabendo que não vai dar certo. Em vão também é tudo aquilo que você faz sabendo que você está fazendo os procedimentos errados dentro da questão. Eu não posso jamais pegar um instrumento como esse, essa guitarra aqui, e pegar e tentar fazer um acorde nesse instrumento, sendo que determinadas cordas, não basta nem muitas cordas, 2 só, ou uma só é necessário para desestruturar toda a harmonia do acorde. Como é que eu vou fazer um acorde? Tá? Aqui, e tem uma corda que compõe esse acorde que está desafinado, não tem condições nenhuma. Então, versículo 9: e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. O que seria doutrinas? Doutrinas são ensinos e oriundos, provindos de preceitos de entendimento humano. Não é preceito de Deus, não é direcionado por Deus, viu? E assim sucessivamente. Então, lamentavelmente, essas pessoas que ensinam e as pessoas que se deixam ser ensinadas pelo engano, recebendo essas doutrinas e tentando se justificar, tentando aceitar aquilo como se fosse de Deus e como se aquilo desse qualquer garantia dele para a vida eterna, para ensinar outras pessoas. Olha, meus amados, nós iremos prestar contas a Deus de toda palavra que a gente profere. Por isso é bom o homem se examinar e ver o que ele tem feito, o que ele fez ontem, o que ele está fazendo agora, o que ele fez há 8, 10 anos atrás, porque você tem condições sim de ser iluminado por Deus, a não ser que você não queira. Para você colocar a sua vida no esquadro, no ajuste, se colocar em posição de receber a orientação de Deus, a exortação de Deus. Como é que você vai achar que você tem um chamado de Deus, que você já foi chamado por Ele, já foi vocacionado, e que você pode por aí afora propagar determinadas coisas? Você tem que falar. A Bíblia diz que a gente fala daquilo que a gente sabe, e a gente não pode saber coisíssima alguma se não for através da palavra de Deus, da Bíblia. A Bíblia que é a bússola, sempre foi e sempre será a bússola, para nos guiar
num caminho que ele é apertado. Ele é um caminho apertado, ele não é um caminho fácil. É um caminho que você anda de qualquer jeito. Muitas das vezes esse caminho ele pode, embora sendo um caminho de luz, muitas das vezes você pode, a Bíblia fala, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, ou mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então não pense você que você não vai encontrar espinhos, pedras, nesse caminho que Deus proporcionou, nessa empreitada que Deus colocou para você. Provações, provas virão, mas se a sua fé for comparada a daquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha, diferente daquele que edificou sobre a areia, eu te garanto que você vencerá. Deus tem uma vitória garantida para cada um de nós. A fé de Abraão, talvez muita gente pense que seja diferente da fé dos homens de hoje. Não, é a mesma fé. A fé ela é única. Ela é única. Veio da mesma fonte. Não pode a mesma fonte produzir uma determinada água doce e uma determinada água salgada, saloba. A fonte que Deus nos deu é inesgotável, é fonte de água doce, de água pura. É a mesma fonte de onde Abraão, ele ligou seu pensamento e acreditou que Deus existia, que Deus era com ele, que Deus havia falado com ele. A gente só tem que estar de prontidão, atento, para o momento que a gente ouvir Deus falar com a gente. Não é ouvir a voz do pastor, não é ouvir a voz de um irmão seu. Muitas das vezes Deus pode usar essas pessoas, de um amigo seu, mas eu te garanto que a voz de Deus, quando você ouve, você percebe, como eu já ouvi por várias vezes, e é a voz dele. Se você seguir os conselhos de Deus, você vai ser bem sucedido. Você não pode perder o seu tempo pregando o Evangelho, falando de Jesus, indo adorar a Deus nos templos, nas igrejas, cantando, tocando, fazendo qualquer coisa. E naquele dia, essa palavra aqui vai se cumprir. Em vão me adoram. Quando Jesus Cristo disser, lamentavelmente, não vos conheço. Palavra dura, essa palavra é uma palavra final. É uma palavra que destina a gente a um lugar que nós estaremos para sempre separados de Deus. Deus não quer isso. É bom que a gente atente para os conselhos soberanos, para que a gente também atente ao grande amor de Deus que tem nos alcançado. Não devemos brincar. Que você brinque com qualquer outra coisa. Muito menos, mas menos com as coisas de Deus. E muito menos com a salvação que Ele te deu. Não se deixe guiar por homens. Os homens são falhos. O espírito do homem, diz a Bíblia, ele é vaidade. Saindo dele, só resta o pó. Não confie em homens. Não deposite, faça como eu. E dou graças a Deus por isso. A minha fé, ela independe de homem. A minha fé nunca esteve voltada para homem. Procuro ser amigo, compartilhar, andar ombreado. Mas desde que eu perceba que a pessoa ele tem compromisso com a palavra de Deus. Quando eu percebo que existem coisas diferentes, coisas estranhas nesse sentido, eu me desligo daquela pessoa. Não posso mais me manter ligado àquela pessoa. Continuo sendo amigo, continuo intercedendo, continuo conversando, saudando e assim por diante. Mas me desligo nesse sentido de comunhão com a palavra. Não posso me manter, porque existe essa divisão. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo:
Isaías disse e se cumpriu nos dias de Jesus. E Jesus aqui está exortando duramente esses fariseus. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi o que ele estava dizendo e entendei. Não basta só ouvir, é preciso entender. Eu peço a Deus que você tenha compreendido um pouco do que eu disse, que Deus tenha me usado nesta manhã, e agradeço aí pela atenção de vocês. Amém. Graças a Deus.